Atenção, vídeo urgente, hoje é dia 12 de abril de 2026, domingo, e o que parecia ser o início do fim da guerra entre Estados Unidos e o Irã acabou de colapsar. Depois de mais de 20 horas de negociações intensas, Estados Unidos e Irã saem da mesa de negociações sem um acordo. E agora o mundo volta a prender a respiração, porque quando a diplomacia falha, a próxima etapa é retornar aos combates. Agora, antes da gente entrar nos detalhes, segura essa informação. Essas negociações, elas eram vistas como a última chance real de evitar uma escalada ainda maior no Oriente Médio. O Paquistão entrou como mediador, o cessar-fogo era frágil e o Estreito de Hormuz continua sendo o ponto mais sensível do planeta nesse momento. E agora, tudo isso pode desmoronar. Eu já volto, é depois da vinheta. As negociações aconteceram em Islamabad, no Paquistão, e duraram cerca de 20 horas seguidas. De um lado, os Estados Unidos liderados pelo vice-presidente e do outro, o regime iraniano. O clima era de desconfiança total. Segundo informações, foram discutidos 10 pontos apresentados pelo Irã, além das exigências americanas. Houve avanço? Sim, mas não o suficiente. 3 pontos travaram completamente o acordo e foi suficiente para tudo ruir. No final, as delegações simplesmente levantaram da mesa e foram embora. O vice-presidente fez uma coletiva de imprensa relâmpago, cerca de 3 minutos, e o recado foi direto. Dá uma olhada. Bem, bom dia a todos e gostaria de expressar algumas palavras de apreço, em primeiro lugar, ao primeiro-ministro do Paquistão e ao marechal de campo Munir, que foram ambos anfitriões incríveis. E, quaisquer que tenham sido as falhas da negociação, não foi por culpa dos paquistaneses, que fizeram um trabalho extraordinário e realmente se esforçaram para nos ajudar, e aos iranianos a superar as diferenças e chegar a um acordo. Já estamos nisto há 21 horas e tivemos várias discussões substantivas com os iranianos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. E acho que isso é má notícia para o Irã, muito mais do que a má notícia para os Estados Unidos da América. Então voltamos aos Estados Unidos sem ter chegado a um acordo. Deixamos bem claro quais são nossas linhas vermelhas, o que estamos dispostos a ceder e o que não estamos dispostos a ceder, e deixamos isso o mais claro possível, e eles optaram por não aceitar nossos termos. Perguntas? Senhor, Nick Robertson, da CNN, o que foi exatamente que eles rejeitaram aqui? Pode nos ajudar a entender isso um pouco melhor? Bem, não vou entrar em todos os detalhes, pois não quero negociar em público depois de termos negociado por 21 horas em privado. Mas o simples facto é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não procurarão uma arma nuclear, nem as ferramentas que lhes permitiriam obtê-la rapidamente. Esse é o objetivo central do presidente dos Estados Unidos, e foi isso que tentamos alcançar através destas negociações. Novamente, o programa nuclear deles, como ele é, as instalações de enriquecimento que eles tinham antes foram destruídas. Mas a pergunta simples é: vemos um compromisso fundamental de vontade dos iranianos para não desenvolver uma arma nuclear? Não apenas agora, não apenas daqui a 2 anos, mas a longo prazo. Ainda não vimos isso. Esperamos que sim. Houve algum tipo de enquadramento para algo? E se os ativos iranianos congelados foram mencionados? E se chegaram a alguma conclusão sobre esses ativos congelados? Nós conversamos sobre todas essas questões, Jen, e falamos de vários outros pontos além desses, e claro, essas coisas surgiram. Mas, novamente, nós simplesmente não conseguimos chegar a uma situação em que os iranianos estivessem dispostos a aceitar nossos termos. Eu acho que fomos bastante flexíveis, fomos bastante complacentes. O presidente nos disse: vocês precisam vir aqui de boa fé e fazer o melhor esforço para conseguir um acordo. Aí fizemos isso e, infelizmente, não conseguimos fazer progresso algum. Preston. Senhor vice-presidente, com que frequência se comunicou com o presidente Trump durante a negociação? Há relatos de que houve várias rodadas ou com interrupções entre as negociações. Com que frequência se comunicou com o presidente durante essas rodadas e o que ele dizia enquanto passava por essas negociações que, segundo você, ficaram aquém?
Sim, obviamente, estávamos falando com o presidente constantemente. Não sei quantas vezes falamos com ele, meia dúzia de vezes, uma dúzia de vezes nas últimas 21 horas. Obviamente também falamos com o Almirante Cooper, com o Pete, com o Marco, com toda a equipe de segurança nacional. Falamos com o Scott Bessent várias vezes. Então, veja, estávamos constantemente em comunicação com a equipe porque estávamos negociando de boa fé. E saímos daqui com uma proposta muito simples, um método de entendimento que é a nossa oferta final e a melhor. Veremos se os iranianos aceitam. Obrigado. Vice-presidente, como fica o acordo comercial? Vamos voltar ao presidente ou ao Netanyahu hoje. E o acordo comercial? E a tradução simples, não houve acordo. Segundo ele, os Estados Unidos colocaram uma proposta final na mesa. Ou seja, não é mais negociação infinita, agora é decisão. Ou o Irã aceita ou o cenário vai mudar completamente. Do lado iraniano, o discurso foi outro. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que houve um entendimento em alguns pontos, mas divergências permaneceram em 3 questões principais. E mais importante, as negociações aconteceram em um clima de desconfiança e suspeita. Mesmo assim, o Irã diz que o caminho diplomático ainda existe. Mas aí vem um detalhe que preocupa. A mídia estatal iraniana já afirmou que não há intenção de marcar uma nova rodada de negociações. Ou seja, na prática, a diplomacia entrou em pausa. Agora, presta muita atenção nisso. Esse não é um conflito qualquer. O Estreito de Hormuz, que está no centro dessa crise, é uma das rotas mais importantes do planeta. E para você que já acompanha o canal aqui já há algum tempo, desde o início da guerra pelo menos, sabe como é que as coisas estão escalando e escalando rápido. O Irã fechou o Estreito de Hormuz e é por ali que passa 1/3 do petróleo do mundo inteiro. Sabe o que isso significa? O diesel vai ficar mais caro, a gasolina vai ficar mais cara, o frete vai ficar mais caro e o Brasil já é o primeiro país gravemente afetado. Os caminhoneiros já estão ameaçando parar o país de novo. Se você viveu lá em 2018, sabe exatamente o que aconteceu naquela época. Mercados vazios, preços nas alturas, o país totalmente parado. Só que dessa vez tem um detalhe, a crise não começou dentro do Brasil, ela começou aqui fora. E quando a gente junta crise externa com greve interna, o estrago é muito maior. E diante de uma possível crise econômica gigante, como é que a gente se prepara? Ainda mais em um país engolido por impostos, onde mais de 70% dos brasileiros comprometem quase toda a sua renda só para pagar contas e comprar o mínimo para sobreviver. E isso já era assim antes dessa crise por conta da guerra contra o Irã. Agora, com o diesel mais caro e o frete subindo, o impacto vai ser direto no bolso de todo brasileiro. Agora deixa eu te mostrar um valor. Esse valor seria bom para você? Mas peraí, acho que você não prestou atenção direito. Esse valor que eu recebi foi nos últimos 30 dias. Mas o que eu quero te mostrar é que você não precisa ter um canal no YouTube como o meu para poder fazer isso acontecer. Você não precisa falar inglês, não precisa aparecer, não precisa criar produtos, não precisa ter milhares de seguidores. Existe um caminho para você sair daqueles 70% da população que vive só para pagar conta, sem depender de greve, sem depender de gasolina ou de crise externa. Existe um caminho prático, fácil de aplicar, onde você só precisa copiar e colar e começar a fazer aproximadamente 5 mil por mês e até mesmo esse valor em dólar, de maneira automática. O Paulo, por exemplo, ganhava pouco mais de um salário mínimo. Ele começou do zero e já fez mais de 2 mil dólares. O Anderson era pedreiro. O que ele ganhava mal dava para sustentar a esposa e as filhas. Ele começou com 42 anos de idade e hoje consegue fazer mais de 10 mil reais por mês. Se você quer aprender como ter resultados como esses, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Para quem está assistindo esse vídeo pela TV, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do lado. Me chama lá que eu vou te mostrar como é que funciona. Agora, vamos voltar para o vídeo. E agora a bola está com ele, Donald Trump. Depois do fracasso das negociações, Trump já começou a se movimentar e, segundo informações, ele voltou a mencionar uma possibilidade pesada, bloqueio naval contra o Irã. Uma estratégia que já foi usada em outros países.
Mas aqui teria um impacto muito maior, porque isso pode significar interrupção total do comércio marítimo iraniano, escalada militar direta e confronto naval no Golfo. E aí a situação sai completamente do controle. O cenário agora é o seguinte: cessar-fogo frágil, nenhum acordo, nenhuma nova negociação marcada e pressão crescente dos Estados Unidos. E tem um detalhe que a história mostra: quando negociações terminam sem acordo, geralmente não é o fim, é o começo da próxima fase. E essa fase pode incluir ataques estratégicos, tentativas forçadas de reabrir o Estreito de Hormuz ou até uma escalada regional muito maior. Vamos traduzir isso de forma simples. Os Estados Unidos querem limitar o poder do Irã, reabrir o Estreito de Hormuz e reduzir a influência militar iraniana na região. E o Irã quer o fim das sanções, garantias econômicas e manter a sua força estratégica, também o seu apoio a organizações terroristas para continuar ameaçando Israel e os Estados Unidos e também continuar enriquecendo urânio para buscar uma arma nuclear. Nenhum dos dois lados cedeu, e quando nenhum lado cede, o risco de conflito aumenta. O mundo estava a poucas horas de um possível acordo histórico, e agora voltou para o ponto mais perigoso, sem acordo, sem confiança e com ameaças no horizonte. A pergunta agora é: isso foi só um fracasso diplomático ou foi o último aviso antes de algo muito maior? Eu volto a qualquer momento direto de Israel com novidades sobre esse e outros assuntos. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.